Sempre afirmamos, sem sermos dogmáticos, porque não existe verdade absoluta quando se refere ao ser humano. Não existe verdade absoluta quando se refere ao ser humano, porque a subjetividade interpretativa de cada um é segundo a sua própria história. É por isso que a mesma forma de análise que eu trato um paciente, eu não posso tratar o outro. É por isso que eu não posso criar forma de tratamento. Aquela questão de prender meu paciente dentro de determinados diagnósticos pré-escritos, pré-estabelecidos por determinados exames só no aspecto cognitivo. O seu paciente, o meu paciente é maior do que qualquer papel de exame, por causa do seu aspecto subjetivo de interpretação. E quando você vê seu paciente somente nesse aspecto cognitivo e não aspecto de história pessoal, ele pode se mascarar e você não percebe. É por isso que eu sempre afirmo também que a terapia está dentro da análise, mas a análise é maior do que a terapia. Por exemplo, fazemos o paciente marca com a nossa secretária aqui na clínica Másio uma consulta, primeira consulta. Qual o procedimento do analista? A primeira coisa, temos uma estrutura de anamnese, só que o exame que nós determinamos como anamnese, nós o transformamos em tomografia do inconsciente. E quando nós estamos fazendo este análise com o nosso paciente, nós estamos observando, não é a fala cognitiva verbalizada dele. O analista percebe aquilo que está por trás da fala do seu paciente. Porque a fala em si, ela não é doentia. A fala é o sintoma. A fala é o sintoma. O surto é o sintoma. Mas na fala não está a causa. A fala é resultante de uma dor ou de algo não resolvido, uma causa maior. Porque a fala não quer dizer o que o paciente sente. Porque ele não pode falar sobre a causa dele, porque ele tem medo de se machucar. Então, como ele tem medo de machucar muito mais por causa dessa dor, ele pode, por meio da fala, produzir um não conhecimento ou se mascarar diante do profissional. É por isso que é necessário desenvolvermos essa capacidade. Há mais de 20 anos que nós somos psicanalista clínico, né? Estudamos filosofia, sou professor, sou eterno estudante em relação à questão da mente humana. E o que eu percebo? Que a filosofia usada no aspecto clínico, ela é bem utilizada, ela desarma o paciente. Porque com todo paciente que entra no seu consultório, meu querido profissional, para ouvir você, a primeira coisa que ele vai desabafar. E às vezes a segunda coisa que ele faz é sempre dizer que o outro é culpado da sua situação. Percebe isso? E quando um paciente, no meu análise, começa a falar a respeito do outro, eu já começo a entender quem é ele. Porque ele está interpretando o outro conforme a sua história pessoal. Agora vem uma coisa aqui bem legal para vocês entenderem. A partir do momento que você compreender que todo o problema que está no outro é você, olha aqui, todo problema que está no outro é você. Não quer dizer que você seja o problema. Quer dizer, a partir do momento em que você permite que o outro te atinja no desajuste dele, o problema começa maior em você, porque o próprio problema da pessoa já está condicionando a você a reagir. Você está compreendendo que coisa maravilhosa? Então é necessário que você, quando você for procurar um analista, você precisa entender quem é esse profissional que você vai abrir os arquivos da sua mente. Porque nem todo profissional tem essa capacidade. Inclusive, uma das coisas que eu sempre oriento nos meus bate-papos, nas minhas palestras, nas minhas conferências, nos meus escritos, aí na minha rede social, na minha mídia, é o seguinte: muito cuidado para que não haja
entre o paciente e o profissional não identificar com a história do paciente, sem manter a distância emocional necessária, e de repente começa a se identificar na história, toma-se partido dentro dessa história e ambos estão doentes. A qualquer momento que você atender seu paciente e você perceber que cada encontro não produziu algo novo para o seu paciente, é necessário você rever sua conduta. E como é que começam as análises? Nós não temos nada premeditado. Olha que coisa, o analista não vai ter nada premeditado. Por exemplo, eu pego os pontuários aqui dos meus pacientes antes de chegar, eu sei mais ou menos a data, o tópico, alguma coisa, às vezes anota algum tópico que nós, no fechamento do nosso encontro, precisa se debater no próximo, mas de repente ele chega, nós não vamos conduzir, nós vamos o quê? Promover nele naquele momento uma fala de como ele está naquele momento. Porque se de repente você conduzir de forma pessoal uma sessão analítica, você está manipulando o seu paciente. É por isso que quando nós chamamos de análise clínica, é terapia por meio da fala, que coisa legal, porque quando você fala, existe alguém que ausculta aquele que está por trás da sua fala, aí existe exatamente a cura. Então essas sugestões que nós estamos falando para você, é o seguinte, cuide-se de você. Agora, acima de tudo, o que eu gostaria que você observasse? Não procure qualquer sintoma que você perceber que precisa de um reajuste emocional, precisa de uma interferência cirurgicamente clínica no seu conteúdo emocional. Não vá procurando logo terapia medicamentosa, a não ser em caso de surto. É diferente. Caso de surtos, tá? Psicose com delírio, trancado numa casa, sem querer comer, está morrendo e tal. Então, tudo bem, essas crises, por exemplo, o pânico na hora do surto, é necessário terapia medicamentosa. Mas, lembre-se que, para as dores da alma, não existe remédios para as dores da alma. A única coisa que você vai fazer por meio do remédio é colocar uma calmaria na sua estrutura química, neuroquímica, mas a causa da sua dor não vai ser removida. Ou você depois vai ter que aumentar a dosagem do remédio, porque todas as vezes que o gatilho da memória vier sobre você e lembrar aquilo que não foi resolvido, o remédio não trava esse processo. Por isso que é necessário cada dia você se resolver. Não esqueça, reescreva a sua história. Procurar ajuda está sempre do lado dos mais fortes, tá bom? Forte abraço no teu coração. Meu telefone 64996259552. Estamos à sua disposição e um abraço no teu coração. Acompanhe nas redes sociais.